Um dos maiores medos dos investidores inexperientes é em deixar o dinheiro em algum banco digital e o banco acabar quebrando. E como recentemente nós tivemos alguns bancos norte-americanos quebrando, esse medo se propagou mais ainda, ao ponto de pessoas aqui do Brasil realmente retirarem dinheiro de certos bancos digitais. Um exemplo foi um conhecido meu que, ao saber sobre a quebra do banco SVB nos Estados Unidos e a possível crise bancária que os Estados Unidos iria vivenciar, ao pesquisar sobre o assunto encontrou alguns conteúdos que certos influenciadores produziram para disseminar o caos na economia e crescer sua influência nesse meio. O que, ao meu ver, foi um grande desserviço para a sociedade e apenas espalhou o caos. O que, a propósito, é um crime contra o sistema financeiro. Mas o ponto é que nesse vídeo o influenciador dizia com todas as palavras para as pessoas retirarem seu dinheiro de certos bancos digitais. Bancos bem conhecidos, para falar a verdade, o que não tinha nenhum embasamento. E mesmo depois de saber que não teria problema nenhum com esse banco específico, esse meu conhecido, por via das dúvidas, resolveu retirar o dinheiro desse banco digital. E a minha pergunta é: quantas pessoas, por via das dúvidas, não retiraram o dinheiro desses bancos digitais? E eu contei para você esse breve acontecimento para mostrar que os bancos digitais, por mais que já estejam no mercado há alguns anos, ainda não têm a mesma confiança que um grande banco físico tem. E o C6 Bank ter registrado um prejuízo de 2,2 bilhões em 2022 não ajuda os bancos a ter mais confiança. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar nesse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo desse vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. E eu quero saber a sua opinião sobre o C6 Bank, o que você acha desse banco, se você utiliza ele ou não. Comenta aqui primeiro antes de ver as informações do vídeo e depois que você assistir tudo, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o assunto. E primeiro, deixa eu explicar aqui uma coisa. O C6 Bank teve esse prejuízo, mas isso não significa que ele vai quebrar, já te adiantando aqui. Só que a questão é que muitas pessoas ficam com dúvida nesse momento. Como um banco pode dar prejuízo? Afinal, o papel do banco é simplesmente pegar o dinheiro de alguém e passar para um outro alguém a um juros maior. Ele pega o dinheiro de você por meio de um CDB que ele emite ali, pagando para você 10% no ano e empresta a 3, 5% ao mês. Como que um negócio desse poderia dar prejuízo? E aí é onde entra o mercado de Private Equity. Se você não conhece esse mercado, basicamente é o mercado de startups. Então você tem geralmente uma grande empresa, instituição ou um grupo de empresas ou pessoas com muito capital e que simplesmente investem em negócios que ainda não dão lucro. Um banco como o C6 Bank, ou então o Nubank, ou então o PicPay, ou outras contas digitais poderiam facilmente ser lucrativas. Bastaria que elas colocassem algumas taxinhas bem pequenininhas em certos serviços. E por terem milhões e às vezes dezenas de milhões de usuários, esses bancos, essas contas de pagamento simplesmente iriam ter uma taxa de saída, pessoas que simplesmente não querem pagar aquela taxa, só que muitas pessoas vão continuar na instituição e aí o banco, a conta de pagamentos, a conta digital se tornaria lucrativa. Então nessa lógica é muito fácil um banco dar lucro. E por que o C6 Bank que daria prejuízo nessa situação? Simplesmente porque o banco ele tem o objetivo de crescer a sua base de clientes a uma taxa muito alta. Porque esses investidores de Private Equity, eles querem ver resultado, querem que o valor de mercado daquela instituição, daquele banco, daquela conta digital, seja maior do que o que ele comprou. E geralmente, no mundo das startups, isso se replica no número de clientes, na base de clientes da instituição. Então o C6 Bank teve um crescimento realmente muito grande nesses últimos anos, assim como outras contas digitais que também atuam da mesma forma, aceitando prejuízos, investindo muito em marketing, outras formas de se propagar e ser falado para outras pessoas e crescer a sua base de clientes. Outra forma desses bancos se consolidarem e ficarem cada vez mais conhecidos e mais utilizados é também isentando de taxas qualquer produto ou serviço dentro da conta. Então, geralmente em bancos digitais você não tem nenhuma taxa de manutenção de conta, nenhuma taxa de corretagem, para nada. Geralmente você não tem nenhum tipo de custo. Simplesmente porque você, cliente, entre o serviço A e o serviço A mais barato, você vai preferir o serviço A mais barato. Então esse mercado de Private Equity, que é o mercado de startups, ele geralmente democratiza o acesso às coisas. Se você olha para o Uber, por exemplo, no seu aplicativo aí, você tem um motorista particular, digamos assim, a um custo que qualquer pessoa consegue, e tudo isso proporcionado pelo mercado de startups. O
iFood é a mesma coisa. Então tem vários tipos de negócios que existem atualmente que não dão lucro. Na verdade, dão muito prejuízo. A Netflix também é um exemplo. Então os bancos digitais funcionam na mesma ideia, crescer a base de clientes ao custo do seu lucro. Só que o ponto do C6 Bank é que ele acabou tendo um prejuízo muito maior do que o esperado e muito maior na comparação com outras instituições, o que fez ele repensar certas coisas. E uma das principais mudanças que nós tivemos no C6 Bank foi uma taxa de manutenção na conta de pagamentos. Então, para você que estava super feliz em não ter custo nenhum, na conta de pagamentos agora você vai ter uma taxa de manutenção de R$4. Lembrando que é na conta de pagamentos e não na conta corrente. E se você não gastar pelo menos R$500 no cartão do C6 na conta de pagamentos, ou então você ter certos produtos ali, você vai ter essa mensalidade de R$4. Claro que apenas essa mensalidade de R$4 não é suficiente para reverter esse prejuízo de 2,2 bilhões, só que o ponto é que essa muito provavelmente é uma estratégia para selecionar clientes. Então aquele cliente que não faria absolutamente nada no banco, não pegaria nenhum tipo de produto ou serviço e só traria custo e trabalho, né, mais burocracia, mais pessoas para atenderem ali, então teria que contratar mais gente para o atendimento, essas pessoas vão sair dessa instituição. Então essa é uma forma de filtrar os clientes do banco e ter um público um pouco mais seleto, pessoas que realmente vão contratar algum produto vez ou outra. Só que essa mudança do C6 Bank teve um lado muito negativo, porque trouxe uma repercussão negativa para a instituição, já que outras instituições de mesmo porte, como Nubank, Banco Inter, não cobram absolutamente nada, não tem taxa de abertura de conta, não tem taxa de manutenção de conta, não tem taxa para absolutamente nada. Geralmente, talvez ali tem uma taxa de saque que é bem pequena ali e no mais não tem taxa nenhuma. Então isso trouxe uma repercussão negativa para o C6 Bank, o que não ajudou no seu marketing. Mas agora olhando em detalhes aqui no computador, vamos ver o que aconteceu com o C6 Bank. Então se a gente olha aqui, tem uma matéria que diz o seguinte: em 2022 o Banco Digital registrou prejuízo de 2,2 bilhões de reais, mais de 3 vezes superior ao que foi apurado um ano antes. Apenas no segundo semestre o balanço ficou negativo em 1,8 bilhão de reais. As informações constam das demonstrações financeiras anuais da companhia. As receitas com intermediação financeira mais do que triplicaram entre 2021 e 2022, somando 3,8 bilhões de reais. Já as receitas de prestação de serviços atingiram 650 milhões, expansão de 166,5%. Então, como você pode ver, as receitas cresceram, porém, as despesas também cresceram, né? Como você pode ver aqui, por outro lado, as despesas do C6 também subiram no ano passado, as despesas de pessoal saltaram 82% para 555 milhões de reais, quase 556. Já na linha de outras despesas administrativas, foram 1,44 bilhões de reais, alta de 54% ano contra ano. E despesa é aquele negócio, né? É igual unha, se você não cortar, cresce continuamente. Então todo ano, ou a cada trimestre ou semestre, tem que ter uma revisão de despesas. O saldo das operações de crédito chegou a 14,3 bilhões ao final de 2022, contra 6,8 bilhões no ano anterior. Já as provisões contra a inadimplência foram de 1,63 bilhão de reais, quase 4 vezes maior em relação ao montante apurado em dezembro de 2021. Então, realmente a situação para o C6 Bank não está fácil, é difícil reverter esse prejuízo, de certa forma sim, só que o banco tem muito dinheiro em caixa, e por ser um banco que é muito grande, tem uma base de clientes muito extensa, eu acredito que ele consegue sair dessa de uma forma relativamente fácil, né, tendo uma reestruturação ali, alguma coisa do tipo. Já na Valor Invest, nós temos aqui que o conglomerado do C6 Bank teve prejuízo de 2,4 bilhões em 2022, o resultado considera o banco C6 em si, com um resultado negativo de 2,2 bilhões de reais, uma piora de 223% em relação a 2021. É muita coisa. Em nota, o C6 diz que do prejuízo de 2,2 bilhões do banco no ano passado, 856 milhões referem-se a uma baixa de ativo fiscal diferido e não configuram prejuízo operacional. Esse movimento contábil não altera o índice de capital do banco. O resultado do primeiro e do segundo semestres são operacionalmente equivalentes. No banco em si, o resultado da intermediação financeira ficou negativo em 17,892 milhões de reais em 2022, revertendo o saldo positivo de 165,9 milhões em 2021. As provisões, e esse ponto aqui é importante, as provisões para
devedores duvidosos saltaram 285,7% a 1,6 bilhão de reais. O que seria a provisão para devedores duvidosos? Significa que o banco concedeu crédito a quem talvez não tinha uma boa análise de crédito, não tinha um bom histórico de pagamentos. Então a possibilidade de ter mais inadimplência aumenta nesse cenário. Tem outro ponto interessante aqui também, que segundo um analista do setor bancário, o resultado indica que provavelmente houve uma piora grande na inadimplência, ainda que este dado não seja público. A carteira classificada como DH, que seria crédito de difícil recuperação, por exemplo, teve um aumento. O C6 também viu suas despesas crescerem de forma significativa no período. E ele sempre foi um banco com uma ambição enorme e que nunca foi comedido no gasto. Sempre gastou muito com marketing, isso é verdade. E para esse analista, o C6 também foi muito agressivo no crédito, tentando abrir muitas frentes ao mesmo tempo para tentar compensar o fato de seu serviço de banking ser gratuito. Ir forte no crédito não é fácil, você não consegue acompanhar bem as safras, a chance de perder dinheiro é grande, diz esse analista. E aqui embaixo fala que o C6 Bank fechou o ano com uma carteira total de crédito de 29 bilhões, o dobro de 2021. Então realmente o banco concedeu mais crédito, talvez, do que deveria. Agora vamos olhar aqui algumas informações no Banco Data. São informações do próprio C6 Bank, né? Se você não conhece o Banco Data, ele é um site que reúne informações financeiras sobre as instituições, e é aqui onde a gente faz um estudo do banco ou corretora, né, da instituição, seja uma conta de pagamentos ou um banco de fato, para saber se é realmente um banco seguro para você deixar o seu dinheiro ou não. E aí, descendo aqui, a gente tem o histórico de lucro ou prejuízo da instituição. É um histórico do lucro líquido, só que na verdade o C6 Bank não teve um ano de lucro líquido, né? Muito por conta daquela estratégia de crescer a base de clientes para só então depois dar lucro, utilizando ali uma grande base de clientes como um filtro, né? Colocando algumas taxas em certos serviços para filtrar essa base de clientes e aí ter lucro no final das contas. Então a gente tem aqui desde 2019, então 2019, 20, 21 e 22, ele cresceu continuamente os seus prejuízos ano contra ano. Os índices de Basileia e de imobilização dizem um pouco sobre a saúde financeira. E aqui embaixo a gente tem o histórico, né? Desde setembro de 2020, o banco ele estava abaixo do recomendado, já que o recomendado do índice de Basileia pelo Banco Central é no mínimo em 11%, e o índice máximo tolerado pelo Banco Central de imobilização é de 50%. Nesse caso, em setembro de 2020, o C6 Bank tinham esses índices deteriorados, não estavam bons. E aí veio melhorando. Em junho de 2021, o índice de Basileia caiu abaixo também. E se você não sabe, o índice de Basileia é simplesmente um índice de alavancagem, ou seja, para cada R$100 que o banco empresta, ele tem que ter no mínimo R$11 de patrimônio. Seria basicamente isso. Então, acima de 11 é positivo, abaixo de 11 já sinaliza um pouco de risco. O banco está muito alavancado. Em março de 2022 teve uma deterioração nesse índice de Basileia também, e agora ele está em patamares interessantes. Esse prejuízo não prejudicou o índice de Basileia e nem de imobilização. E aqui a gente consegue ver outras informações, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? A gente tem aqui um patrimônio líquido que cresceu, e vale dizer que o JP Morgan, que é uma das maiores referências bancárias que nós temos no mundo, detém atualmente 40% do C6 Bank. E em nota, o JP Morgan falou que não tem intenção nenhuma de romper com essa parceria, mesmo após esse prejuízo. Então esse prejuízo gerou até uma conversa no mercado se o JP Morgan teria ou não interesse de manter a parceria com o C6 Bank, e ele se pronunciou dizendo que nada mudou, ele continua acreditando no case do C6 Bank. Porém, com um grande crescimento vem também uma necessidade de ter um atendimento cada vez melhor e cada vez mais investimento em pessoal para atender as pessoas. E o C6 Bank, no Reclame Aqui, ele não tem uma nota muito boa. No geral aqui, ele tem uma nota de 6.6, nos últimos 6 meses 6.7, 12 meses 6.6, então fica nessa média aí. E abaixo de 7 é uma nota regular, que não é uma nota boa para uma instituição financeira. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, né, de quais são as reclamações, porque isso acabaria pegando mal para a instituição, que afinal toda instituição grande, toda empresa grande, tudo que tem uma certa relevância no mercado, vão ter reclamações. E até se a gente compara a saúde financeira do C6 Bank com a saúde financeira de outras instituições semelhantes, o Nubank, por exemplo, ele registra prejuízos também. Porém, no ano de 2022, atualmente ele está parcialmente com um lucro de 239,9 milhões de reais. Se a gente olha a nota do Nubank no Reclame Aqui, no geral é uma nota boa, acima do C6 Bank. Então o Nubank realmente tem um atendimento muito interessante, já o C6 Bank peca um pouco nesse aspecto.
aspecto. Já o Banco Inter, ele tem uma boa saúde financeira, afinal ele é uma empresa listada em bolsa, então se ele tiver prejuízos constantes, isso acaba pegando mal. Os investidores acabam não confiando muito, né? Então, como ele é listado em bolsa, ele acaba tendo que dar lucro e ele sempre foi muito eficiente nesse quesito. E com relação à nota do Reclame Aqui, ele também tem uma nota muito boa, semelhante ao Nubank. Eu, particularmente, sempre que precisei resolver alguma coisa com o Banco Inter, não demorou muito e eles geralmente resolvem o problema. Então, para concluir aqui, eu quero dizer o seguinte: mesmo o C6 Bank tendo um prejuízo de 2,2 bilhões no ano de 2022, isso não significa que ele vai quebrar, que ele vai ficar ruim. Eu, particularmente, por algum tempo, utilizei sim o cartão C6 Carbon do C6 Bank, mas depois que eu recebi o cartão Black do Banco Sofisa Direto, eu acabei optando por usar apenas ele, porque ele dava um cashback um pouquinho melhor. E depois disso eu não usei mais o C6 Bank. Eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o C6 Bank, o que você acha que vai ser da instituição, se você usa ele, se você gosta, se você não gosta, qual foi ou qual é a sua experiência com ele atualmente. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e eu tenho certeza que a sua opinião vai ajudar outras pessoas que chegarem também nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.